Provérbios 4:18. Deus ilumina meu caminho e guia minhas decisões. Eu sei que a dúvida muitas vezes faz com que a nossa mente não consiga se acalmar o suficiente para ter clareza nas decisões. Seria tão mais fácil se já soubéssemos o que vai acontecer depois de cada escolha, ou pelo menos tivéssemos alguma perspectiva do que nos espera mais adiante. Mas a verdade é que não temos essa visão. Ainda que façamos tudo certo, ainda que cada passo seja pensado, calculado e tomado com responsabilidade, não conseguimos enxergar o que está por vir. Até porque, quando Deus guia os nossos passos, Ele também fecha portas, afasta pessoas e muda rotas que, aos nossos olhos, pareciam certas. E é exatamente aí que nasce aquela sensação tão difícil de explicar, como se o coração não estivesse em guerra com uma grande tragédia, mas com algo silencioso, a dúvida. Dúvida sobre qual direção tomar, dúvida sobre continuar ou parar, dúvida sobre confiar no que vemos, ou obedecer ao que Deus já sussurrou dentro de nós. Muita gente carrega um peso enorme, não porque esteja vivendo algo escandaloso, mas porque está cansada de decidir sozinha, cansada de pensar demais, cansada de voltar ao mesmo assunto inúmeras vezes, cansada de tentar prever o futuro, medir cada possibilidade e ainda assim continuar sem paz. Por fora, a vida segue. As responsabilidades continuam. As pessoas esperam respostas, mas por dentro existe uma pergunta que não se cala. Senhor, como eu sei que estou no caminho certo? É nesse lugar tão humano que a palavra acende uma luz. Provérbios 4:18 nos mostra que o caminho do justo não é marcado por uma escuridão permanente, nem por uma confusão sem fim. Ele é como a luz da alvorada, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isso significa que Deus nem sempre revela tudo de uma vez, mas Ele revela o suficiente para o próximo passo. E quando Ele ilumina, não ilumina apenas a estrada diante de nós. Ilumina também o coração, para que as nossas decisões deixem de nascer do medo e comecem a nascer da confiança. Talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto, precisando de clareza, direção e paz para decidir sem se destruir por dentro. E a verdade é que Deus não abandona quem busca sua sabedoria com sinceridade. Ele ainda ilumina caminhos, Ele ainda corrige rotas, Ele ainda conduz passos. E quando a luz dele entra, até aquilo que parecia confuso começa a encontrar ordem. Deus não revela tudo, mas ilumina o passo certo. Uma das maiores aflições do coração humano é querer segurança antes de obedecer. Nós desejamos saber onde cada escolha vai nos levar, quanto tempo vai durar a espera, quais perdas virão no caminho e quais frutos nascerão depois. No fundo, muitas vezes não estamos apenas buscando direção, estamos tentando nos proteger da dor de não ter controle. Queremos caminhar, mas com garantias. Queremos confiar, mas sem precisar atravessar a parte em que ainda não enxergamos tudo. E é justamente aí que a sabedoria de Deus confronta a nossa ansiedade com ternura. Provérbios 4:18 não diz que o caminho do justo surge diante dele completamente aberto, claro e sem mistério. A palavra diz que esse caminho é como a luz da alvorada. E a alvorada não entrega o dia inteiro de uma vez. Ela começa suave, primeiro rompe a escuridão, depois vai revelando formas, contornos, direção. Aos poucos, aquilo que estava encoberto começa a ganhar definição. Isso já nos ensina algo precioso. Deus trabalha com progressão. Ele não nos conduz, na maioria das vezes, mostrando toda a paisagem futura. Ele nos conduz derramando luz suficiente para que o próximo passo seja dado com fé. Isso incomoda a nossa natureza apressada, porque nós gostaríamos de receber respostas completas, mapas detalhados, confirmações imediatas.
Mas Deus, em sua sabedoria, muitas vezes nos livra justamente daquilo que pensamos que precisamos. Porque se víssemos tudo antes da hora, talvez nos assustássemos com processos que ainda não temos estrutura para atravessar. Talvez nos apegássemos a pessoas que Ele sabe que não poderão permanecer. Talvez insistíssemos em portas que parecem boas, mas que não combinam com o propósito que Ele está formando em nós. O Senhor vê o quadro inteiro. Nós vemos recortes, Ele vê o fim desde o princípio. Nós vemos apenas o peso do agora. Há momentos em que a alma se perturba porque algumas portas se fecham sem explicação. Relações mudam. Planos que pareciam corretos deixam de fazer sentido. Caminhos que antes pareciam promissores se tornam estreitos, silenciosos, confusos. E então pensamos que algo está dando errado, quando muitas vezes Deus está nos protegendo de permanências que atrasariam o nosso destino. Nem toda porta fechada é perda, nem todo afastamento é abandono, nem toda mudança de rota é destruição. Às vezes, a mão de Deus está justamente naquela interrupção que o coração ainda não entendeu. É difícil aceitar isso quando estamos emocionalmente cansados, porque a dúvida não faz barulho como uma tragédia, mas desgasta por dentro de um jeito profundo. A pessoa continua funcionando, continua cumprindo o que precisa, continua tentando ser forte, mas por dentro vai sendo consumida por perguntas que não encontram repouso. E se eu escolher errado? E se eu perder uma oportunidade? E se eu estiver confundindo a voz de Deus com os meus sentimentos? Esse cansaço interior é real. E é exatamente nesse lugar que a luz de Deus se torna mais necessária do que a certeza humana. Porque a paz que vem do Senhor não nasce de saber tudo. Ela nasce de saber quem está guiando. Esse é um ponto que muda tudo. A nossa segurança não está em dominar o futuro, mas em caminhar com aquele que já está lá. Quando Deus ilumina o caminho, Ele não está apenas dando informação. Ele está oferecendo presença. E há uma diferença profunda entre receber uma resposta e ser conduzido por uma mão fiel. A resposta pode até aliviar por um momento, mas a presença sustenta durante todo o processo. Talvez hoje você esteja esperando que Deus lhe mostre o mês inteiro, o ano inteiro, a consequência inteira. Mas, com amor, Ele pode estar lhe mostrando apenas o passo de hoje. E isso não é pouco. O passo de hoje pode ser perdoar, pode ser esperar mais um pouco, pode ser não voltar para aquilo que já feriu você, pode ser permanecer firme, pode ser dizer não ao que parece urgente, mas não é saudável. Pode ser silenciar a ansiedade para ouvir com mais clareza. Pode ser obedecer mesmo sem aplauso, mesmo sem garantia, mesmo sem entender tudo. A luz da alvorada não corre, ela avança. E porque avança, vence a escuridão sem precisar disputar com ela em desespero. Assim também é o agir de Deus na vida de quem confia. Talvez você ainda não veja o dia perfeito. Talvez muita coisa ainda esteja em formação. Mas, se Deus já acendeu luz para este momento, então você já tem o que precisa para não ficar paralisada. A dúvida pode até tentar cercar sua mente, mas ela não precisa governar suas escolhas. Quando o Senhor guia, o coração aprende que clareza não é ver tudo. Clareza é discernir o suficiente para obedecer em paz. E talvez essa seja a palavra que sua alma precisava hoje. Você não está perdida porque ainda não viu tudo. Você está sendo guiada passo a passo. E quem é guiada por Deus não precisa correr na frente da luz. Precisa apenas permanecer onde ela alcança. Nem toda porta aberta é direção. E nem toda porta fechada é perda. Uma das coisas mais difíceis no caminho da fé é aceitar que nem sempre aquilo que parece acessível vem de Deus. Às vezes, a porta está aberta, a oportunidade está diante dos olhos, tudo parece possível, e ainda assim, aquilo não carrega paz. Em outras ocasiões, o coração se prepara, cria expectativa,
ora, se esforça, acredita que finalmente algo vai acontecer. E de repente, a porta se fecha. E é nesse ponto que muitos se confundem, porque tendemos a chamar de bênção tudo aquilo que facilita o nosso caminho e de decepção tudo aquilo que o interrompe. Mas Deus nem sempre trabalha segundo essa lógica. Há portas que se abrem para provar o discernimento do coração. E há portas que se fecham para preservar a alma de dores que ela ainda não consegue imaginar. Nem tudo o que chega é direção. Nem tudo o que sai é prejuízo. Nem tudo o que termina é castigo. Muitas vezes, o Senhor, em sua misericórdia, impede acessos que pareceriam bons por um momento, mas que, no tempo certo, revelariam peso, distração, desgaste e atraso espiritual. Isso vale para decisões, relacionamentos, ambientes e caminhos. Há pessoas que entram na nossa vida em momentos específicos e por um tempo parecem indispensáveis. Conversas fluem, projetos surgem, vínculos se constroem. Mas, quando Deus começa a mover a rota, algumas presenças já não permanecem. Então o coração sente o impacto, porque perder proximidades dói, ver mudanças dói, perceber distâncias onde antes havia constância dói. Só que nem todo afastamento é sinal de fracasso. Às vezes, o que você chamou de perda era, na verdade, uma separação necessária para que sua direção não fosse comprometida. O problema é que nós quase sempre interpretamos o agir de Deus a partir do sentimento imediato. Se algo nos alegra, achamos que veio dele. Se algo nos frustra, presumimos que está tudo errado. Mas maturidade espiritual é entender que a vontade de Deus não pode ser medida apenas pelo conforto do momento. Há coisas que machucam agora e curam depois. Há interrupções que parecem duras no começo, mas com o tempo revelam proteção. Há silêncios que parecem abandono, mas escondem livramentos que só serão compreendidos mais adiante. Quantas vezes insistimos em manter abertas portas que Deus já está fechando com amor? Quantas vezes tentamos reviver conversas, vínculos, planos e expectativas que o Senhor já começou a esvaziar? E fazemos isso não porque somos maus, mas porque temos dificuldade de aceitar que algo que parecia bom não pode seguir conosco. Às vezes, o apego não está apenas naquilo que perdemos, mas na versão da vida que imaginávamos viver. E soltar isso exige confiança. Porque quando Deus fecha uma porta, Ele também confronta a nossa necessidade de controlar o desfecho. É por isso que Provérbios 4:18 é tão precioso. O texto não fala de pressa, fala de luz crescente. E essa luz crescente também serve para revelar o que não deve continuar. Deus não ilumina apenas o caminho a ser seguido, Ele também expõe desvios, excessos, distrações, ilusões e permanências erradas. A luz de Deus não somente confirma, ela também corrige. Ela mostra o que precisa ser deixado para trás para que o coração caminhe com mais pureza, mais humildade e mais discernimento. Talvez hoje exista algo em sua vida que já não tenha a mesma paz de antes. Talvez haja uma porta que você ainda tenta empurrar, embora no fundo já perceba que Deus não está soprando naquela direção. Talvez exista alguém que você ainda tenta manter por medo do vazio, mesmo sentindo que o Senhor está mudando a estação. Talvez haja um plano que parecia perfeito, mas cuja inquietação interior nunca foi embora. E tudo isso gera conflito, porque a nossa mente quer explicações rápidas, enquanto Deus trabalha, muitas vezes, por convicções silenciosas. Só que existe uma paz profunda quando deixamos de lutar contra os movimentos de Deus. Não é uma paz infantil que ignora a dor. É uma paz madura que chora se for preciso, mas não se rebela contra a mão que guia. É a paz de quem começa a entender que se o Senhor fechou, Ele viu o que eu não via.
Se o Senhor afastou, ele conhecia aquilo que eu ainda não conhecia. Se o Senhor mudou, ele estava protegendo algo maior do que o meu entendimento alcançava naquele momento. E há um detalhe importante: Deus nunca fecha algo sem continuar sendo luz. Quando uma porta se fecha sob a direção dele, a alma pode até passar por um tempo de luto, de adaptação e de perguntas, mas não fica sem sustento. O mesmo Deus que interrompe também consola. O mesmo Deus que encerra também conduz. O mesmo Deus que esvazia a mão de algo também prepara o coração para receber o que combina com seu propósito. Por isso, nem toda porta fechada precisa ser temida. Algumas devem ser reverenciadas, porque há fechamentos que são cuidado, há distâncias que são resposta, há mudanças que são misericórdia. E quando Deus realmente ilumina o caminho, Ele não apenas mostra para onde ir, Ele também ensina com amor o que não levar e onde não permanecer. Talvez o que hoje parece confusão, amanhã você chamará de livramento. Talvez o que hoje parece perda, amanhã você reconhecerá como direção. E talvez uma das decisões mais sábias deste tempo seja parar de forçar o que Deus já não está sustentando. Quando a ansiedade quer respostas imediatas, Deus ensina o coração a discernir. Existe uma diferença muito profunda entre buscar direção e exigir controle. Buscar direção é saudável. É sinal de humildade, dependência e desejo sincero de não caminhar segundo o impulso. Mas exigir controle já nasce de outro lugar. Nasce do medo de sofrer, do medo de errar, do medo de perder tempo, do medo de ser ferida outra vez. E quando esse medo cresce dentro de nós, ele começa a se vestir de prudência. Então a pessoa pensa que está apenas sendo cuidadosa, quando na verdade está sendo governada pela ansiedade. A ansiedade tem essa característica: ela não espera amadurecimento interior, ela exige alívio imediato. Ela não quer apenas uma direção de Deus, ela quer todas as respostas ao mesmo tempo. Ela não quer apenas luz para o próximo passo, ela quer garantias para todo o caminho. E como essas garantias quase nunca vêm da forma que o coração deseja, a mente se agita. Começa a voltar nas mesmas possibilidades, criar cenários, revisar conversas, tentar interpretar sinais em excesso, comparar caminhos, imaginar desfechos. Por fora, talvez ninguém perceba, mas por dentro existe um desgaste contínuo, como se a alma estivesse correndo sem sair do lugar. Esse tipo de cansaço é silencioso. A pessoa não está necessariamente enfrentando uma grande calamidade, mas está sendo consumida por pequenas tensões acumuladas. Cada decisão vira um campo de batalha. Cada mudança parece ameaçadora. Cada silêncio se torna uma suspeita. Cada espera parece atraso. E pouco a pouco, a paz vai sendo substituída por um estado de vigilância interna que nunca descansa. O coração até quer confiar em Deus, mas a mente insiste em tentar antecipar tudo. É nesse ponto que a luz do Senhor não apenas mostra um caminho externo, mas começa a tratar um processo interno. Porque Deus não quer apenas que você tome a decisão certa. Ele quer que você se torne alguém capaz de decidir com um coração alinhado, sóbrio e sensível à sua voz. E isso muda tudo. Porque às vezes o maior milagre não está na resposta que chega, mas na transformação que acontece dentro de quem esperou por ela. Deus usa o processo para curar impulsos, desacelerar o medo e ensinar a alma a reconhecer a diferença entre pressa e discernimento. Discernimento não é desespero refinado. Discernimento não é medo tentando parecer sabedoria. Discernimento é uma clareza que nasce quando o coração se aquieta diante de Deus. É quando, mesmo sem ter todas as respostas, você percebe que nem tudo precisa ser resolvido hoje. É quando a alma entende que urgência emocional nem sempre é urgência espiritual. Há decisões que parecem imediatas, só porque a ansiedade está gritando.
Mas, quando a presença de Deus acalma o interior, aquilo que parecia pressão absoluta começa a perder força. Muitas vezes, o que mais confunde uma pessoa não é a falta de inteligência para decidir, é o excesso de ruído dentro dela. Há tanta preocupação, tanta memória dolorosa, tanto medo acumulado, tanta responsabilidade sobre os ombros que a mente já não consegue distinguir o que é alerta real e o que é apenas inquietação. Tudo pesa, tudo parece decisivo, tudo parece perigoso. E assim, a alma vai se tornando cansada até para ouvir. Mas Deus sabe conduzir até corações exaustos. Ele não se assusta com a nossa fragilidade. Ele não rejeita quem está confusa. Ele não se afasta de quem está cansada de pensar demais. Ao contrário, é justamente nesse lugar de vulnerabilidade que ele se aproxima com mais ternura. O Senhor não humilha quem pede clareza. Ele ensina, ele sustenta, ele vai desfazendo com paciência os nós que o medo criou por dentro. E aos poucos, a pessoa começa a perceber que nem toda sensação forte merece obediência. Nem todo pensamento insistente carrega a verdade. Nem toda inquietação vem como aviso de Deus. Algumas vêm apenas de feridas antigas que ainda precisam de cura. Por isso, amadurecer espiritualmente também é aprender a não decidir a partir do pânico. Há escolhas que até podem parecer corretas na superfície, mas nasceram de um coração atropelado, assustado, pressionado. E tudo o que nasce do atropelo tende a carregar confusão. Já aquilo que nasce da luz de Deus pode até exigir coragem, pode até envolver renúncia, pode até contrariar emoções momentâneas, mas carrega uma firmeza diferente. Não é uma firmeza arrogante, é uma paz sóbria, é uma sensação de que, mesmo sem dominar o amanhã, existe um descanso interior sustentando o hoje. Talvez este seja um dos aprendizados mais necessários para este tempo. Você não precisa responder tudo no ritmo da sua ansiedade. Você não precisa decidir movida pelo medo de perder. Você não precisa confundir pressão interna com direção divina. Há momentos em que a coisa mais espiritual a fazer é aquietar o coração, respirar fundo na presença de Deus e permitir que a luz dele organize por dentro aquilo que a pressa bagunçou. Provérbios 4:18 nos lembra que a luz vai aumentando. Isso significa que a clareza amadurece. Nem tudo será entendido na mesma hora, nem toda resposta virá no primeiro instante. Mas quem permanece diante do Senhor com sinceridade, começa a perceber algo precioso. A ansiedade pede pressa, mas Deus forma discernimento. A ansiedade quer tirar você do lugar de paz. Deus quer ensinar você a decidir sem se perder de si mesma. E quando isso acontece, a dúvida já não governa com a mesma força, porque o coração aprende que clareza não é viver sem perguntas. Clareza é continuar caminhando, mesmo com algumas perguntas ainda em aberto, porque a luz de Deus já tocou o suficiente para que a alma não precise mais ser guiada pelo medo. A luz de Deus também corrige o coração antes de confirmar o caminho. Quando pensamos em direção, quase sempre imaginamos que Deus vai apenas nos mostrar para onde ir. Esperamos sinais, portas, confirmações, paz para escolher. Mas existe uma parte do agir de Deus que muitos só entendem depois de amadurecer um pouco mais. Antes de confirmar caminhos, o Senhor muitas vezes trata o coração de quem vai caminhar. Porque não basta chegar ao lugar certo com a alma errada. Não basta tomar uma decisão aparentemente boa, carregando dentro de si pressa, orgulho, carência, medo ou apego. Deus não está interessado apenas no destino. Ele se importa profundamente com a condição interior de quem está sendo guiado. Por isso, em muitos momentos, a sensação de demora não significa ausência de resposta. Significa preparo. O Senhor sabe que certas decisões exigem mais do que oportunidade, exigem estrutura interior.
E essa estrutura não nasce do nada. Ela vai sendo formada no secreto, nos dias silenciosos, nas frustrações que quebram a autossuficiência, nas esperas que desaceleram a impulsividade, nas portas que se fecham para confrontar a insistência da carne. Deus trabalha assim, porque Ele vê além da nossa vontade momentânea. Ele sabe quem estamos sendo enquanto pedimos direção. Há pessoas que oram pedindo que Deus ilumine o caminho, mas não percebem que Ele já começou a responder ao expor intenções, desalinhar desejos e mexer em áreas internas que estavam sendo ignoradas. E isso pode ser desconfortável, porque é mais fácil pedir uma resposta do que permitir uma correção. É mais fácil desejar clareza sobre o próximo passo do que aceitar que talvez ainda existam motivações em nós que precisam ser purificadas. Às vezes, queremos uma decisão certa, mas ainda estamos sustentando sentimentos que contaminariam essa decisão se ela fosse tomada agora. Talvez exista apego demais. Talvez exista necessidade de aprovação demais. Talvez exista medo demais. Talvez exista orgulho escondido, aquela vontade de ter razão, de provar algo, de mostrar que consegue, de não voltar atrás. E, enquanto tudo isso permanece agitado dentro do coração, a direção de Deus pode até estar perto, mas a alma ainda não está suficientemente quieta para recebê-la com maturidade. Então o Senhor, em seu amor, começa a tratar primeiro o interior, não para punir, mas para preservar. Não para atrasar cruelmente, mas para impedir que você chegue em um lugar bom, levando dentro de si coisas que podem estragar o que Ele quer construir. Isso também explica por que algumas estações parecem mais voltadas para dentro do que para fora. A pessoa sente que queria avançar, resolver, definir, concluir, mas Deus a chama a examinar, rever, soltar, amadurecer. Há uma espécie de trabalho invisível acontecendo. O coração vai sendo ajustado. A sensibilidade espiritual vai sendo refinada. Certas ilusões vão caindo. Certas dependências emocionais vão sendo reveladas. E aquilo que antes parecia absolutamente necessário começa a perder força. Esse processo nem sempre é confortável, mas é profundamente misericordioso. Porque um coração não tratado pode transformar até bênçãos em peso. Pode fazer escolhas certas pelas razões erradas. Pode entrar por uma porta enviada por Deus, mas sem a postura necessária para permanecer de maneira saudável. Pode receber algo bom e ainda assim sabotá-lo por dentro, porque não aprendeu a viver com sobriedade, confiança e humildade. O Senhor, que conhece todas as coisas, não ignora isso. Ele sabe que a direção verdadeira não combina apenas com circunstâncias certas, combina com um coração alinhado. E há algo muito bonito nisso tudo. Quando Deus corrige o coração, Ele não faz isso com crueldade. Ele faz com luz, Ele vai mostrando, vai revelando aos poucos, vai trazendo consciência, vai fazendo a pessoa perceber padrões que antes pareciam normais, vai tocando pontos sensíveis que explicam por que tanta confusão se repetia. Às vezes, a indecisão não vinha apenas da complexidade da escolha, mas de feridas antigas ainda mandando no presente. Às vezes, o medo de decidir não era apenas prudência, mas reflexo de decepções passadas. Às vezes, a pressa não era zelo, mas desespero para fugir do desconforto de esperar. Quando a luz de Deus entra, essas coisas começam a ser discernidas, e isso é libertador. Porque a alma percebe que nem tudo precisa continuar como sempre foi. Ela entende que Deus não quer apenas dizer vá ou não vá. Ele quer curar a maneira como ela enxerga, sente e responde. Então a direção deixa de ser um evento isolado e passa a ser parte de um relacionamento mais profundo com o Senhor. Não se trata apenas de acertar uma escolha. Trata-se de ser transformada enquanto aprende a andar com Ele. Talvez hoje você esteja pedindo uma resposta e Deus esteja lhe oferecendo primeiro um alinhamento.
Talvez você esteja buscando confirmação e o Senhor esteja lhe mostrando com amor áreas que ainda precisam ser entregues. Talvez o aparente silêncio não seja falta de cuidado, mas um convite santo para olhar para dentro com sinceridade. Não para se condenar, mas para permitir que a luz cure o que ainda está misturado. Porque Deus não conduz apenas passos, Ele forma pessoas. E quando o coração começa a ser tratado, algo muda profundamente. A necessidade de controlar diminui. A dependência da opinião dos outros perde força. A urgência de ter tudo resolvido enfraquece. A alma passa a desejar menos uma resposta rápida e mais uma direção limpa. Ela para de pedir apenas, Senhor, mostra-me o caminho, e começa também a orar. Senhor, prepara-me para caminhar do jeito certo. Essa oração é madura e ela abre espaço para um tipo de clareza muito mais profundo. Provérbios 4:18 nos lembra que a luz vai aumentando até ser dia perfeito. Isso também vale para dentro de nós. Deus ilumina intenções, corrige emoções, organiza motivações, e nesse processo o coração vai ficando mais simples, mais firme, mais disposto a obedecer. E quanto mais o interior se alinha, mais a direção se torna reconhecível. Porque muitas vezes não era Deus que estava distante, era apenas o excesso de ruído dentro de nós que ainda impedia a alma de perceber a beleza da luz. Deus guia também no silêncio, quando a mente acha que precisa de mais sinais. Uma das maiores provas de fé acontece quando já pedimos direção, já colocamos diante de Deus aquilo que pesa no coração, e ainda assim não recebemos uma resposta do jeito que esperávamos. Porque no fundo, muitos de nós imaginamos que a direção de Deus sempre virá de forma evidente, rápida, marcante, quase impossível de ignorar. Esperamos algo que elimine toda dúvida de uma vez, algo que nos faça sentir imediatamente seguros. Mas nem sempre é assim. Há momentos em que o Senhor guia no silêncio, e esse silêncio, para uma mente cansada, pode parecer a parte mais difícil do processo, porque o silêncio testa o que realmente sustenta a nossa confiança. Quando há sinais claros, confirmações rápidas e caminhos bem desenhados, confiar parece mais fácil. Mas quando tudo fica mais quieto, quando o céu não responde no ritmo que esperávamos, quando a direção não vem em forma de evidência imediata, o coração é confrontado. E então surgem perguntas que mexem profundamente com a alma. Será que eu não ouvi direito? Será que Deus se afastou? Será que estou parada porque falhei? Será que preciso de mais uma confirmação? Esse tipo de batalha interior é muito real. E muitas vezes ele não nasce da ausência de Deus, mas da nossa dificuldade de reconhecer que o Senhor também trabalha em estações menos visíveis. O silêncio de Deus não é vazio. O silêncio de Deus não é desinteresse. O silêncio de Deus não significa que Ele deixou de conduzir. Em muitos casos, o silêncio é o ambiente onde a fé amadurece, onde a pressa perde força e onde a alma aprende a não depender apenas de estímulos externos para continuar firme. Há direções que não chegam com espetáculo, elas chegam com convicção serena. Chegam com uma paz que não faz barulho, mas permanece. Chegam com um freio interior diante daquilo que não deve ser feito. Chegam com uma permanência humilde no que já foi revelado antes. Esse é um ponto importante. Às vezes a pessoa pede novos sinais, quando na verdade ainda não obedeceu à última clareza que Deus já lhe deu. Quer mais uma confirmação, mais uma sensação, mais uma palavra, mais uma porta, mas o Senhor já acendeu luz suficiente para o passo atual. O problema é que a alma, tomada pela ansiedade, começa a desconfiar da simplicidade do modo como Deus está guiando. Ela pensa que, se não veio algo extraordinário, então não houve resposta. Mas o Senhor nem sempre guia pelo excesso. Muitas vezes, Ele guia pelo essencial. Talvez
você esteja vivendo um tempo assim. Um tempo em que não há grandes explicações, nem grandes movimentos, nem respostas completas. E isso pode gerar desconforto, porque a mente quer fechar ciclos, nomear direções, resolver cenários. Só que Deus, em sua sabedoria, às vezes não alimenta essa necessidade de controle. Ele sustenta o coração com o necessário para que a pessoa continue caminhando sem depender de um mapa inteiro. E isso não é crueldade, isso é formação. Porque há uma diferença entre ser guiada por Deus e ser viciada em sinais. Quando a alma depende demais de estímulos visíveis, ela corre o risco de ficar instável. Se algo emocionante acontece, ela acredita. Se nada marcante acontece, ela se perturba. Se uma porta abre, ela se anima. Se há silêncio, ela duvida de tudo. Mas Deus quer nos levar a uma confiança mais profunda, uma confiança que não precisa ser alimentada o tempo todo por novidades externas, porque já aprendeu a descansar no caráter dele. Essa confiança madura não despreza os sinais de Deus, mas também não entra em desespero quando eles não vêm do jeito esperado. É no silêncio que aprendemos algo precioso. Deus continua sendo Deus mesmo quando não explica tudo. Ele continua guiando mesmo quando não detalha tudo. Ele continua presente mesmo quando a emoção diminui. E para muitos corações, esse aprendizado é libertador, porque há pessoas que vivem emocionalmente exaustas, não apenas por causa das decisões que precisam tomar, mas porque acham que precisam decifrar Deus o tempo todo, como se cada detalhe do dia precisasse virar uma prova urgente, como se cada pausa fosse um risco, como se a ausência de intensidade fosse ausência de direção. Mas não é assim. A paz em entender que muitas vezes o silêncio de Deus está apenas chamando o coração para permanecer. Permanecer em oração, permanecer em fidelidade, permanecer no que é certo, permanecer sem correr atrás do que Ele não mandou, permanecer sem inventar atalhos para escapar da espera, permanecer sem forçar emoções para tentar sentir alguma certeza, permanecer simplesmente porque a luz do passo presente ainda está acesa. E enquanto essa luz estiver diante de você, não há necessidade de correr atrás de outra. O silêncio também revela muito sobre o que ainda precisa ser curado em nós. Porque quando tudo fica quieto, aparecem os medos que estavam escondidos. Aparecem as dependências emocionais. Aparecem as urgências fabricadas pela ansiedade. Aparece a dificuldade de confiar sem ter controle. E, embora isso pareça desconfortável, também é graça. Deus usa o silêncio para mostrar o que o barulho das distrações escondia. Ele usa a pausa para tornar visível aquilo que ainda precisa ser tratado. E nesse processo, o coração vai sendo purificado de sua necessidade de viver apenas de respostas instantâneas. Provérbios 4:18 nos mostra que a luz vai crescendo. Isso significa que nem sempre ela chega com intensidade máxima no primeiro instante. Às vezes, ela vem como um amanhecer, discreta, fiel, constante. E quem aprende a caminhar com Deus nesse ritmo, descobre que não precisa viver atormentada por falta de espetáculo. Porque a direção do Senhor não depende do quanto a nossa emoção está acesa. Ela depende da fidelidade dele. E a fidelidade dele não falha. Talvez hoje a sua alma precise se lembrar disso com profundidade. O silêncio não significa que você foi esquecida. O silêncio não prova que Deus se afastou. O silêncio não cancela a direção. Pode ser apenas o lugar onde o Senhor está ensinando você a discernir sem se desesperar, a esperar sem se perder e a confiar sem exigir que tudo seja revelado de uma vez. E quando essa verdade desce ao coração, algo se acalma por dentro. Porque a mente deixa de correr atrás de sinais o tempo inteiro e começa a descansar no fato de que Deus continua iluminando,
mesmo quando faz isso de maneira mais suave. E muitas vezes é justamente nessa suavidade que a alma finalmente aprende a ouvir. Há decisões que só encontram paz quando deixamos de consultar apenas a lógica ferida. Nem sempre a dificuldade de decidir vem da falta de inteligência. Muitas vezes vem do fato de que a mente está tentando proteger um coração que já foi machucado. E isso muda completamente a maneira como enxergamos os caminhos diante de nós. Porque quando alguém já viveu decepções, perdas, interrupções inesperadas ou promessas quebradas, a lógica deixa de funcionar de forma limpa. Ela passa a carregar cicatrizes, passa a calcular não apenas o que é possível, mas também o que pode ferir outra vez. Passa a analisar não somente o que faz sentido, mas o que parece menos arriscado para um coração cansado. E é aqui que muita gente se confunde. A pessoa acredita que está sendo extremamente racional, prudente e cuidadosa, quando na verdade está apenas tentando não sofrer de novo. Então ela chama de sabedoria aquilo que em parte ainda é medo. Chama de discernimento aquilo que muitas vezes é defesa emocional. Chama de cautela aquilo que no fundo já se tornou paralisia. E isso acontece de forma silenciosa, porque feridas antigas sabem se esconder dentro de pensamentos aparentemente sensatos. Há decisões que parecem difíceis, não porque o caminho seja realmente impossível de reconhecer, mas porque o coração foi treinado pela dor a suspeitar de tudo. Suspeita da paz, suspeita da alegria, suspeita do recomeço. Suspeita até das boas oportunidades, porque aprendeu a viver esperando algum tipo de frustração. Então, mesmo quando Deus começa a iluminar, a alma hesita. Não por rebeldia, mas por exaustão. Não porque não queira obedecer, mas porque já sofreu demais tentando acertar. E quando isso acontece, a pessoa começa a consultar apenas a lógica ferida. A lógica ferida sempre quer controlar mais do que confia. Ela quer evitar qualquer possibilidade de vulnerabilidade. Ela prefere permanecer em lugares conhecidos, mesmo desconfortáveis, a correr o risco de viver algo novo que exija entrega. Ela analisa tudo pela lente da autoproteção. Não pergunta apenas, isso é certo? Pergunta também, isso pode me machucar? E essa segunda pergunta, embora humana, pode se tornar uma prisão quando passa a governar todas as escolhas. Porque nem sempre o caminho de Deus será o mais confortável para as feridas que ainda carregamos. Às vezes, Ele nos chama justamente para sair de padrões construídos pela dor. Às vezes, Ele nos conduz a confiar de novo, a recomeçar de novo, a obedecer de novo, a permanecer firmes de novo. E isso assusta. Assusta porque exige fé, mas também porque exige cura. Exige que a alma aceite que nem tudo o que aconteceu no passado precisa continuar definindo a forma como ela decide no presente. Talvez por isso a luz de Deus seja tão necessária. Porque ela não apenas mostra o que está diante de nós, ela também revela de onde estamos olhando. E isso é profundo. Há momentos em que Deus não está apenas dizendo sim ou não a uma decisão. Ele está mostrando, você está enxergando isso a partir da fé ou a partir da dor. Você está avaliando este caminho com liberdade ou com medo. Você está ouvindo minha direção ou apenas repetindo mecanismos que construiu para sobreviver? Essas perguntas são importantes porque a alma nem sempre percebe quando a ferida tomou o lugar da sabedoria. E há algo muito delicado nisso tudo. Uma ferida não precisa estar gritando para ainda influenciar escolhas. Às vezes, ela já virou hábito, já virou modo de pensar, já virou uma tendência de desconfiar, recuar, adiar, endurecer, se antecipar ao pior. A pessoa nem nota mais, só sente que tudo parece pesado demais, arriscado demais, incerto demais.
E então começa a acreditar que o problema está sempre nos caminhos, quando, em alguns momentos, o que está precisando de cuidado é o olhar com que ela os observa. Deus sabe disso. Ele conhece as marcas invisíveis, conhece as memórias que ainda apertam o peito, conhece os episódios que ensinaram você a viver em alerta, conhece as dores que fizeram sua mente acreditar que, para estar segura, precisa prever tudo. E é justamente por conhecer tudo isso que ele não trata suas dúvidas com dureza. Ele trata com luz. Ele vai mostrando, aos poucos, onde a prudência termina e onde o medo começa. Vai separando aquilo que é discernimento daquilo que é trauma, ainda pedindo proteção. Vai ensinando o coração a não chamar de sabedoria tudo o que nasceu apenas para evitar sofrimento. Esse processo é libertador, porque aos poucos a alma percebe que pode voltar a decidir sem ser governada por feridas antigas. Pode escutar a direção de Deus sem filtrar tudo pelo pânico do que já viveu. Pode reconhecer paz sem desconfiar dela o tempo todo. Pode aceitar que a lógica é importante, sim, mas precisa estar rendida à luz do Senhor para não se tornar refém da própria dor. Provérbios 4:18 nos lembra que a luz vai brilhando mais e mais. E essa luz também entra nas áreas onde a razão foi endurecida pelo sofrimento. Ela visita pensamentos repetitivos. Ela toca memórias que ainda influenciam escolhas. Ela corrige conclusões internas que pareciam definitivas. E nesse processo, algo muito bonito começa a acontecer. O coração deixa de pedir apenas, Senhor, mostra-me a decisão certa. E passa a dizer também, Senhor, cura em mim aquilo que está distorcendo minha forma de decidir. Essa oração é preciosa, porque abre espaço para uma clareza mais limpa, mais saudável, mais verdadeira. E quando Deus começa a curar a lógica ferida, a pessoa descobre que paz não é ausência de risco. Paz é presença de Deus dentro da decisão. Paz é perceber que, mesmo sem dominar tudo, o coração já não está sendo arrastado pelos fantasmas do ontem. Paz é poder olhar para frente sem precisar consultar, a todo momento, as dores que ainda queriam mandar no caminho. Talvez hoje exista dentro de você uma batalha entre o que Deus está iluminando e o que suas feridas ainda estão tentando impedir. E se isso estiver acontecendo, não se condene. Apenas permita que a luz entre mais fundo, porque o Senhor não quer apenas guiar seus passos. Ele também quer libertar sua mente da obrigação de decidir sempre a partir daquilo que a machucou. E quando isso começa a acontecer, as decisões já não nascem apenas da tentativa de sobrevivência. Elas começam a nascer de um lugar mais curado, mais sóbrio, mais alinhado com a voz de Deus. E esse tipo de clareza não apenas conduz melhor, ele também devolve descanso para a alma. Quando muitas vozes falam, Deus devolve direção. Há momentos em que a dificuldade de decidir não vem apenas daquilo que sentimos, mas da quantidade de vozes ao nosso redor. Opiniões, conselhos, expectativas e medos alheios acabam entrando no coração e tornando tudo mais pesado. Quando isso acontece, a alma já não sabe se está ouvindo a direção de Deus ou apenas tentando corresponder ao que os outros esperam. Nem toda voz que chega até você tem autoridade para definir o seu caminho. Algumas pessoas falam por cuidado, mas outras falam a partir da própria dor, da própria pressa ou dos próprios limites. E sem perceber, você começa a carregar dentro de si pesos que Deus nunca pediu que carregasse. A mente fica cheia, o coração fica confuso e a paz desaparece. É por isso que Deus muitas vezes nos chama para o silêncio. Não o silêncio do abandono, mas o silêncio que limpa o excesso de ruído. Porque só quando o coração volta ao lugar secreto é que ele consegue discernir com mais clareza o que vem do alto e o que vem apenas da pressão humana. Há escolhas que não serão compreendidas por todos,
mas ainda assim serão corretas diante de Deus. E maturidade espiritual é aprender a não trocar a direção do Senhor pela aprovação das pessoas. Conselhos podem ajudar, mas não podem governar. A voz que precisa ter mais peso é a voz daquele que conhece o fim desde o princípio. Quando Deus ilumina o caminho, Ele também silencia aquilo que estava confundindo a alma, e pouco a pouco o coração volta a encontrar eixo, sobriedade e descanso para decidir sem se perder no barulho ao redor. A paz de Deus não responde tudo, mas firma o coração. Muita gente acredita que só vai conseguir descansar quando todas as perguntas forem respondidas, como se a paz só fosse possível no dia em que nada mais estivesse em aberto. Mas a caminhada com Deus nos ensina algo diferente. A paz nem sempre vem depois de todas as respostas. Muitas vezes ela vem no meio do processo, sustentando o coração enquanto ainda existem coisas que não foram totalmente reveladas. Isso acontece porque Deus não nos chama para viver pelo controle, mas pela confiança. Se dependêssemos de entender tudo para obedecer, nunca andaríamos por fé. Sempre esperaríamos garantias completas, cenários definidos e certezas absolutas. Mas a luz de Deus age de outra forma. Ela mostra o suficiente para o próximo passo, e isso já é suficiente para quem decide confiar. Ter algumas perguntas não significa estar fora da direção. O problema não é a existência da dúvida, mas o momento em que ela tenta governar o coração. Quando a dúvida ocupa o centro, a paz desaparece. Mas quando Deus ocupa o centro, até as perguntas que ainda permanecem perdem força para dominar a alma. Provérbios 4:18 nos mostra uma luz que cresce. Isso significa que há coisas que amadurecem com o tempo. Nem tudo será entendido no início, nem toda resposta virá no primeiro instante. Mas quem permanece diante de Deus aprende que paz não é saber tudo. Paz é saber em quem confiar. E talvez hoje seja exatamente isso que sua alma precise. Não uma explicação completa, mas um coração firmado. Não uma visão total do caminho, mas descanso suficiente para continuar. Porque quando Deus sustenta o interior, a dúvida já não consegue mandar na decisão. A decisão certa também precisa ser sustentada com fé. Tomar uma decisão importante diante de Deus é marcante, mas a caminhada não termina no momento da escolha. Depois que o passo é dado, começa outra parte igualmente necessária, a permanência. Porque até decisões alinhadas com a vontade do Senhor precisam ser sustentadas com oração, constância e fé. Muitas vezes, depois de escolhermos, surgem dias em que a mente tenta voltar atrás. O coração revisita cenários, relembra possibilidades e pergunta se não teria sido melhor fazer diferente. Isso não significa automaticamente que a decisão foi errada. Em muitos casos, significa apenas que a alma ainda está aprendendo a permanecer firme naquilo que Deus já iluminou. Nem toda oscilação emocional invalida uma direção recebida com sinceridade. Há momentos em que o cansaço fala alto. Em outros, a pressão externa tenta enfraquecer a convicção. E se a pessoa não vigia, começa a chamar de erro aquilo que era apenas um caminho exigindo perseverança. Por isso, a mesma luz que mostra a direção também precisa sustentar o coração depois da escolha. Deus não guia apenas no começo, Ele continua presente durante o processo. Continua fortalecendo, ajustando e trazendo paz para que a decisão não seja mantida pela força humana, mas pela fidelidade dele. Há escolhas que precisam ser renovadas diante do Senhor todos os dias, não porque estejam frágeis em si mesmas, mas porque o coração precisa permanecer debaixo da luz. E quem aprende isso, descobre algo precioso. A paz não está apenas em decidir com Deus, mas em continuar com Deus depois que a decisão foi tomada. Quem confia na luz de Deus não precisa correr na frente do amanhã.
No fim, uma das maiores libertações da vida espiritual é entender que não fomos chamados para carregar o peso de prever tudo. Há um cansaço profundo em tentar controlar o que ainda não chegou. A mente se agita, o coração se aperta e a alma perde o descanso tentando enxergar um futuro que ainda pertence a Deus. Mas Provérbios 4:18 nos convida a outro caminho. O caminho do justo não é iluminado de uma só vez, como se tudo fosse revelado instantaneamente. Ele é como a luz da alvorada, que cresce até se tornar dia perfeito. Isso significa que Deus trabalha com continuidade, cuidado e precisão. Ele não entrega ao coração aquilo que o afastaria da dependência. Ele entrega o que basta para que o próximo passo seja dado com fé. Talvez o grande chamado deste tempo seja justamente esse: parar de correr na frente do amanhã e voltar a andar no ritmo da luz. A paz nisso, a cura nisso, a maturidade nisso. Porque o coração aprende a descansar não no fato de ter todas as respostas, mas no fato de estar sendo conduzido por aquele que nunca se perde. Quando Deus guia, até os caminhos mais sensíveis podem ser atravessados com sobriedade. Até as decisões mais delicadas podem ser tomadas com paz. Até os dias silenciosos podem ser vividos com confiança. Não porque tudo ficou fácil, mas porque a alma finalmente entendeu que não precisa ver tudo para continuar. E talvez hoje seja isso que o Senhor esteja ministrando ao seu coração. Permaneça onde a luz alcança. Não tente forçar o que Deus ainda não revelou. Não chame de atraso aquilo que ainda está sendo preparado. Apenas continue. A luz dele será suficiente. E passo após passo, o que hoje parece incompleto também encontrará ordem debaixo da fidelidade de Deus. Talvez hoje o que mais tenha cansado você não tenha sido apenas a necessidade de decidir, mas o peso de tentar enxergar o que ainda não foi revelado. A mente se esforça, o coração tenta prever, a alma busca sinais para se sentir segura. Mas chega um momento em que Deus nos chama para um lugar mais profundo. Não o lugar do controle, mas o lugar da confiança. Provérbios 4:18 nos lembra que o caminho do justo é como a luz da alvorada. Isso significa que Deus não abandona quem busca a sua direção. Ele ilumina, ele corrige, ele conduz. E mesmo quando nem tudo está claro, a luz dele continua suficiente para o passo de hoje. Talvez ainda existam perguntas dentro de você. Talvez algumas portas tenham se fechado sem explicação. Talvez haja mudanças que você ainda não entendeu por completo. Mas nada disso significa que Deus perdeu o controle da sua história. Ele continua vendo o que você não vê. Continua guardando o que você ainda não compreende. Continua guiando seus passos com sabedoria e fidelidade. Hoje, mais do que ter todas as respostas, você pode escolher descansar em quem já conhece todas elas. Você não precisa correr na frente do amanhã. Não precisa se destruir tentando resolver tudo de uma vez. Basta permanecer onde a luz alcança. Basta confiar que o mesmo Deus que ilumina o começo também sustentará o restante do caminho. Agora, ore comigo. Senhor meu Deus, eu coloco diante de Ti tudo aquilo que pesa no meu coração. Tu conheces as decisões que me cansam, os pensamentos que insistem, as dúvidas que tentam tirar minha paz e o medo de não saber o que está por vir. Tu sabes quantas vezes eu quis respostas rápidas, quantas vezes tentei prever o amanhã e quantas vezes me angustiei por não conseguir enxergar o caminho inteiro. Hoje eu te peço, ilumina o meu caminho e guia as minhas decisões. Traz clareza ao que está confuso. Traz paz ao que está agitado. Traz ordem ao que está embaralhado dentro de mim. Se houver portas que precisam se fechar, dá-me humildade para aceitar. Se houver caminhos que precisam mudar, dá-me sensibilidade para obedecer. Se houver vozes que estão confundindo meu coração, ajuda-me a ouvir acima de tudo a tua voz.
Cura em mim a ansiedade de querer controlar tudo. Cura em mim o medo de decidir. Cura em mim as marcas das experiências passadas que ainda influenciam a forma como eu penso, sinto e escolho. Não permitas que minhas feridas falem mais alto que a tua direção. Ensina-me a confiar mesmo quando eu ainda não entender tudo. Ensina-me a esperar sem me perder. Ensina-me a permanecer firme debaixo da tua luz. Que eu não corra na frente do amanhã, que eu não seja governada pela dúvida, que eu não tome decisões movida pelo medo, mas que eu aprenda a descansar em ti, passo após passo. Senhor, sustenta meu coração, guia minha mente, alinha minhas intenções e faz com que cada escolha seja tocada pela tua sabedoria. Eu entrego a ti aquilo que não consigo resolver sozinha. Entrego a ti o que ainda não entendo. Entrego a ti o peso de tentar prever tudo e declaro pela fé que a tua luz será suficiente para mim. Conduze-me com paz, corrige-me com amor e faz brilhar sobre o meu caminho a tua direção, até que tudo encontre ordem no teu tempo. Em nome do eterno Deus. Amém.